Deixa eu te contar a minha história hoje. Deus já estava gerando uma palavra no meu coração desde domingo. E eu entendi que Deus ia me gerar, então eu entrei em consagração por essa palavra. E que eu ia trazer essa palavra para a igreja no final do mês, né? Que era o meu dia de escala. Só que eu senti, igreja, que eu precisava compartilhar com a pastora essa palavra. Porque eu entendia que o pastor César e a pastora Thaisa, por serem os pastores titulares dessa igreja, eles são os nossos líderes, mas são os nossos pais espirituais. Eles são o anjo da igreja. E eu creio que Deus tem algo para Deus fazer nesse dia, né? E por isso eu fui compartilhar com a pastora essa palavra, hoje à tarde. E nós conversamos e eu falei para ela tudo aquilo que estava no meu coração. E ela disse assim para mim: pastora, você precisa entregar essa palavra domingo agora. E nós vamos trocar. E era eu que pregava e você vai pregar e você vai entregar essa palavra. E a gente vai fazer assim porque eu creio que essa é a direção de Deus. Falei, amém. E aí, à tarde, eu estava na minha casa, depois que eu conversei com a pastora. E eu tinha 1 horinha lá de tempo. E eu entendi que era para eu buscar o Senhor e orar a respeito daquilo que eu e a pastora tinha conversado. E no momento que eu comecei a orar, a igreja, o Senhor começou a me dar algumas coisas. E eu até falei assim, meu Deus, será que isso é um novo título, é outra pregação dentro dessa? E agora vindo para cá, né, a hora que o pastor me ligou, ele falou, não, ele não me ligou. Recapitulando, o Samuel, tão emocionada que eu fiquei, eu tô meio assim. O Samuel falou para mim, o pastor me ligou e é você que vai assumir o culto. Eu falei, o quê? Ele falou, é você. Eu falei, mas assumir assim, eu faço abertura? Não, você faz tudo. A pregação, eu falei, mas que pregação? Que pregação, Jesus? Aí, ora aí que Deus te dá a pregação. Eu falei, ai, amém. E aí eu falei, Senhor, eu sei que é o Senhor que conduz todas as vezes. E já aconteceu de eu ter uma palavra pronta e quando eu chegar aqui, Deus mudar tudo, não sei aquilo. Mas com muito temor eu fui buscar o Senhor. E aí eu entendi que a ministração de domingo, ela estava sendo dividida em 2 partes. Então hoje eu vou compartilhar a primeira parte com vocês. E domingo nós vamos concluir essa palavra, amém? E vamos fazer o ato profético que Deus nos entregou. E nós faremos com vocês, igreja. Amém? Então, que o seu coração possa estar aberto, que domingo, convide alguém para estar aqui. Amém? O tema dessa mensagem é Vencendo o Espírito da Orfandade. E a parte A, ou a primeira parte, o tema que Deus me deu é escravidão ou adoção. Então que o seu coração nessa noite possa estar aberto para entender qual o propósito que Deus te chamou. Se foi para uma vida de escravidão ou se foi para viver uma verdadeira adoção como filho de Deus. Amém? Feche seus olhos, coloque a mão na altura do seu coração. Pai, eu venho aqui, Senhor, diante de Ti, te pedir nesta noite que o Senhor me use como instrumento nas Tuas mãos. Senhor, o Senhor conhece o meu coração, mas eu quero te pedir que nada que saia da minha boca venha de mim, mas que saia tudo do Teu coração, alinhado da Tua vontade, que eu seja somente um instrumento nas Tuas mãos. Que o Senhor possa curar os nossos corações nessa noite. Que a Sua verdadeira identidade venha a ser estabelecida em nós. O nosso verdadeira identidade, Senhor, seja estabelecida nesta noite. Que a nossa mente, o nosso coração não seja mais um cativeiro para Satanás trabalhar. Que a nossa identidade não seja mais distorcida aos nossos olhos.
Senhor, a tua palavra diz que se verdadeiramente o Senhor nos libertar, verdadeiramente somos livres. Se o Senhor já nos libertou, nós podemos declarar que verdadeiramente somos livres. Mas muitas vezes, Senhor, nós permanecemos numa vida de engano, de escravidão, presos às nossas feridas, presos às nossas emoções, presos ao nosso passado. E quanto o Senhor já tem nos falado, que é tempo de mudar, é tempo de viver o novo, as coisas velhas já passaram, eis que tudo novo eu farei. Mas por que não temos vivido isso, Senhor? Porque o Senhor mentiu? Não, porque o Senhor não mente, o Senhor é a verdade. Mas porque o nosso coração é enganoso, e muitas vezes nós nos apoiamos no nosso coração, na nossa força do nosso braço, ao invés de confiarmos e entregar as nossas dores aos teus pés, Jesus. Então que nessa noite o Senhor comece a nos ensinar qual o propósito que o Senhor nos chamou nessa terra. Qual o propósito, qual a nossa identidade. Nós somos filhos. Filhos. O Pai nos adotou. Por intermédio de Jesus, nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Nós não somos órfãos. Nós não somos escravos. Nós somos filhos. E que nessa noite essa identidade possa ser reafirmada nos nossos corações, Pai. E que toda mente cauterizada seja quebrada em nome de Jesus. Pai, que essa palavra chegue no coração de quem deve chegar. E que todo cativeiro seja quebrado em nome de Jesus. Que toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. E que o Teu Espírito Santo me conduza a fazer exatamente como está no Teu coração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Toda a honra, toda a glória seja dada somente a Ti. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Bom, você está pronto para receber o que Deus tem para você? Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre orfandade. Orfandade é um espírito maligno que trabalha na nossa mente e no nosso coração, distorcendo a verdadeira paternidade de Deus sobre a nossa vida. E como isso acontece, pastora? Como que esse demônio trabalha na minha vida? Nós temos vamos dizer, um exemplo de associarmos a paternidade de Deus com a nossa paternidade terrena, né? Com o nosso relacionamento, nós comparamos o nosso relacionamento com Deus com o nosso relacionamento com os nossos pais. E muitas vezes, esse relacionamento foi um relacionamento frustrado. Às vezes os seus pais se divorciaram muito cedo e isso causou no seu coração uma ferida. Às vezes você foi abandonado pelos seus pais e você foi criado por outra pessoa que te deu amor, que te ensinou nos caminhos do Senhor, mas que algo faltou. A presença paterna faltou. A presença materna faltou. Talvez quando você ainda era criança, você foi abusado por alguém, tanto sexualmente, quanto emocionalmente. E muitas vezes nós vemos casos em que o abuso aconteceu com o próprio pai. E isso também te distorce. Como Deus pode me amar se o meu pai e a minha mãe, que me gerou, que me deu vida, não me ama? Mas muitas vezes nós passamos uma borracha em cima desse passado e seguimos a nossa vida. Mas eu já ouvi dizer que todo adulto tem uma criança dentro dele. E às vezes nós chegamos numa fase adulta, igreja, com uma criança mal resolvida dentro de nós, com uma identidade distorcida, com uma paternidade mal resolvida.
E muitas vezes temos dificuldade de receber, de tomar posse daquilo que Deus tem para nós. E como eu disse para vocês, né? O tema dessa parte A, ou dessa parte inicial, é escravidão ou adoção. Então eu queria te convidar a abrir comigo. Espera aí. Primeiro nós vamos abrir lá no livro de Romanos, capítulo 8. Verso 24, diz assim: porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Bom, eu nunca tive problema com paternidade, porque eu fui filha única. Meu pai e a minha mãe sempre me deram de tudo. O que estava no alcance deles, eles me davam. Eles supriam todas as minhas necessidades, do conforme eles podiam. Então, graças a Deus, assim, eu nunca passei por esse sentimento de orfandade, de me sentir abandonada, ou de ter uma fase de rebeldia por conta de um abandono. Mas, depois de adulta, né? Primeiro o Senhor recolheu meu pai, e depois de 1 ano, o Senhor recolheu a minha mãe. E quando Deus disse que Ele recolheria os dois, foi um momento muito difícil para mim. Um momento de entrega. Porque eu sabia que eu poderia apoiar neles em qualquer momento. Porque quando a água batia no joelho, eu tinha em quem correr. Quando as coisas não iam bem, eu tinha com quem falar. E quando Deus levou meu pai, mesmo eu sabendo que Deus estava levando ele para salvá-lo, eu sofri muito, muito, muito. E mesmo caminhando, eu continuava enlutada. E depois de 1 ano, né? Uns 10 meses depois, não, uns 6 meses depois que Deus levou meu pai, a minha mãe começou a piorar, né? Os dois tinham câncer. E a minha mãe começou a piorar. E um dia no secreto com Deus, o Senhor me disse que o Senhor também levaria ela. E todas as vezes que eu ia dormir, eu chegava diante de Deus e eu falava assim: Senhor, o que vai ser de mim? O que vai ser de mim? Eu não tenho irmão. Eu não tenho irmão para poder ligar e falar assim: oi, você pode vir aqui, eu quero te abraçar. Eu quero chorar no teu colo. O que eu vou fazer, Senhor? Eu tenho a minha mãe. Eu tinha o meu pai e ela. Eu achei que eu ia cuidar deles até quando eles ficassem velhos. E agora o Senhor vai levar minha mãe. O que vai ser de mim? E um dia, eu lavando a louça, o Espírito Santo tocou em mim naquela cozinha. E disse assim: ainda que você não tenha mais o seu pai e a sua mãe, você tem eu. Você tem o Espírito Santo. E você tendo o Espírito Santo, você tem tudo. Porque é Ele que vai te consolar. É Ele que vai enxugar suas lágrimas. É Ele que vai te dar colo. E é Ele que vai te dar forças para continuar.
E eu me apeguei nisso, eu até já ministrei uma ministração só disso, desse momento que eu vivi com o Espírito Santo mesmo. E foi uma cura ali, um começo de uma cura. Mas, igreja, virava e mexia, eu me pegava sozinha. Eu me sentia sozinha. Eu me sentia que havia um vazio dentro de mim. E eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E um dia, Deus, eu estava aqui, sentada, e a Suzy estava pregando, e ela começou a falar sobre as feridas que a gente escondia, né? E ela até veio com um vestido e ela demonstrou que algumas feridas são visíveis, mas algumas feridas nós tampamos para que ninguém veja. Mas que o Senhor estava mandando ela tirar e mostrar as feridas. Por quê? Porque Jesus queria curar aquelas feridas. E no momento que ela estava orando, ela falou sobre orfandade. E aquilo ali o Senhor me tomou de uma maneira, e eu chorava, e eu não entendia o porquê que eu estava chorando. E naquele momento, ela acabou o culto, ela me chamou e ela falou, pastora, eu vou orar por você. Porque a partir de hoje você não é mais órfã, mas você é filha. E esse espírito de orfandade, ele não vai mais reinar no seu coração. E queridos, foi libertador para mim. E depois daquele dia eu tomei posse da minha identidade de filha e não mais de órfã. Porque na verdade eu não os perdi, na verdade eles estão com o Senhor. E por isso eu posso descansar. E o tempo foi indo e veio o meu aniversário. E todo mundo que é da minha família sabe que os meus pais adoravam comemorar, nem se fosse um bolinho, um cafezinho, tinha. E eu falei, e agora? É meu aniversário. Sem meu pai, sem minha mãe. Por quê, igreja, que eu estou contando isso? Porque a nossa carne, ela luta contra o espírito diariamente, em todo tempo. Por isso que nós precisamos o quê? Estarmos atentos, estarmos vigilantes. E eu falei, e agora? Como que eu vou passar o dia do meu namorado? O dia do meu aniversário? E aí Deus me levou naquela canção que nós ministramos, né? O louvor ministrou no domingo. Que fala que o Senhor é a minha âncora, Ele é a minha esperança. E ali o Senhor mais uma vez começou a estabelecer a identidade, a verdadeira identidade sobre mim, a paternidade dEle sobre mim. E eu comecei a entender que eu precisava lutar contra esse espírito de orfandade. E por que eu estou contando isso, igreja? Porque em qualquer momento da nossa vida, o espírito de orfandade pode me encontrar. E ele pode te encontrar. E aí vem a pergunta dessa noite: escravidão ou adoção? Quando esse espírito maligno nos encontra, como nós nos posicionamos? Nós aceitamos essa opressão sobre a nossa vida e nos vitimamos e ficamos presos à dor do passado, ao abandono, ao abuso, né? E eu li algo que me chamou a atenção, né? Que a orfandade, ela é como uma árvore. A raiz da árvore é a orfandade. Os seus galhos é a rejeição. E os seus pequenos galhos são o seu escape. Então, uma pessoa que ela sofre de orfandade, ela sofre de rejeição muitas vezes. E ela tem um escape. E qual é o escape dela? É o vício, a prostituição, procrastinação, reclamação, murmuração, vitimação. É uma pessoa que vive presa nas suas compulsões, na sua ira, no seu perfeccionismo. Por quê? São válvulas de escape usadas
para tampar uma ferida que, na verdade, aos olhos de Deus, ela não está escondida. Aos olhos de Deus, ela precisa ser curada. E nessa noite eu quero te fazer uma pergunta. Você escolhe viver uma vida de escravidão, ou você deseja aceitar a adoção de Deus sobre a tua vida? Sabe por quê? Porque a palavra de Deus me fala que nós somos filhos. Abre lá no livro de Efésios. Efésios 1. Efésios 1:5. Diz assim: porque nós... Opa! Olha lá, amém? Diz assim, Efésios 1:5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Querido, por Jesus. Antes nós tínhamos uma vida de escravidão. Antes nós não tínhamos essa identidade de filho. Mas a Bíblia em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus morreu por mim e por você, para que fôssemos salvos, para que tivéssemos vida eterna. Por meio de Jesus, nós somos filhos. O Pai nos adotou. Livres somos de toda acusação, de todo engano, de toda ferida. Mas cabe a mim e a você decidir se nós queremos viver essa identidade do Senhor em nós, se nós queremos tomar posse da paternidade de Deus sobre a nossa vida, ou se nós escolheremos viver uma vida de escravidão. Sabe o que é uma pessoa que escolhe viver uma vida de escravidão? É uma pessoa que não permite ser curada. É uma pessoa que justifica a sua dor por conta daquilo que os outros fizeram por ela, ou fizeram para ela. E por isso ela se esconde atrás da dor, atrás da injustiça. E ela diz assim: pastora, eu não consegui vencer isso por causa disso. Eu não consegui me reerguer ainda. O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para ser liberta disso? Simplesmente se submeter à vontade de Deus. Há um livre-arbítrio para mim e para você. Há uma direção para mim e para você. Cabe a mim, cabe a você escolher qual caminho seguir. Se nós escolhermos o caminho da submissão, ele nos levará à rendição, à salvação, à libertação. Mas se nós escolhermos o caminho do nosso próprio entendimento, o caminho da dor, o caminho da ferida, o caminho da vitimação, nós sempre seremos enraizados nessa raiz de amargura, de decepção, de sentimento de se sentir sozinho. Sabe aquela pessoa que ela é rodeada por amigos, rodeada por pessoas que a amam, mas ela é uma pessoa que ela sempre se sente sozinha. Ela não consegue sentir a presença do Espírito Santo. Por quê? Porque ela não permite ser curada. Ela não permite ser tratada. Por quê? Porque do jeito que está, tá bom. Porque ela tem o controle da situação. Mas no momento em que ela deixa que o Senhor o conduza, que o Espírito Santo interceda por ela, e que Ele tome o papel que deveria ser de Deus e não nosso, de julgar, de apontar, de acusar, e nos sarar, ela será liberta. Mas precisa começar em mim, precisa começar em você. Como eu testemunhei, eu nunca tive um abandono. Meus pais foram presentes.
Mas mesmo quando eles faleceram, eu me sentia sozinha. Mesmo o Espírito Santo falando para mim, eu estou com você. Eu tinha esse sentimento de solidão. Eu tinha esse sentimento de estar sozinha. E eu tenho um monte de tios, eu tenho um monte de primos que estão presentes, que dão apoio, que sempre, às vezes a gente não se vê, mas que se preocupam comigo, que me amam. Amigos, a igreja, a minha família, o meu marido. Mas nada disso, nenhuma dessas pessoas supria. Porque pessoas nunca vão suprir, queridos, o lugar que é de Deus em nós. E mesmo tendo tudo isso, eu me sentia sozinha, eu me sentia órfã. Por conta de uma perda dolorosa. E quando eu permiti que o Espírito Santo começasse a limpar minha mente e meu coração, e eu comecei a receber o amor de Deus sobre a minha vida, esse espírito foi vencido em nome de Jesus. E eu queria te convidar a louvar comigo esse louvor final, que fala sobre isso. O Senhor é a minha âncora. O Senhor é a minha esperança. Nele eu posso confiar. Nele eu posso descansar, querido. Eu sei que às vezes é muito difícil deixar Deus te amar. Se os seus pais um dia te abandonaram. Se você não teve um pai presente. Se você não teve um pai que te desse amor, que te desse carinho. Talvez um pai que vivesse no bar. Que tinha amantes. Uma mãe que sempre te apontou, sempre te falou palavras que te feriram. Que dizia que você nunca ia ser alguém na vida. Às vezes você pode ser uma pessoa que no momento de dor, a sua mãe te comparava com seu pai, com um mau exemplo. E por isso hoje, talvez você tenha um complexo de inferioridade. Por conta dessa raiz de orfandade. Ou ao contrário, às vezes o seu pai te chamava de nomes que te ofendiam. Por você ser mulher, ele te associava com a sua mãe. E por isso você nunca se sentiu amada, você sempre se sentiu um erro. E esse erro gerou um cativeiro sobre a tua vida. Um cativeiro que tem te impedido de viver os planos de Deus para a tua casa, para a tua geração. E Deus não quer que a gente saia daqui escondendo as nossas feridas. Mas o Senhor quer que hoje nós venhamos colocar as nossas feridas para fora. E falar, Senhor, eu sei que o Senhor está vendo. E por isso eu te pergunto, escravidão ou adoção? O que você quer viver hoje para a tua vida? Domingo, eu vou concluir a parte B. Quando nós escolhemos o caminho da adoção, como é a nossa vida? E no final nós vamos fazer um ato profético. Declaramos que somos filhos de Deus. Que não somos mais órfãos, porque o Pai nos adotou. E eu queria te convidar a estar aqui domingo. Você que está assistindo de casa, esteja aqui se você pode, esteja aqui domingo. Convide alguém que você sabe que precisa ouvir essa palavra. Que precisa vencer esse espírito de orfandade para estar aqui. E nós vamos orar. E vamos declarar o decreto do céu sobre a nossa vida. E não mais o erro que Satanás insiste em lançar sobre a nossa vida. Sabe por quê? Porque Satanás era órfão. Sabe por quê? Porque ele escolheu ser órfão.
Ele escolheu virar as costas para Deus. E por isso Ele quer que nós venhamos achar que a nossa verdadeira identidade é a orfandade. E que nós não somos dignos de viver o amor de Deus. Nós não somos dignos de tomar posse da paternidade de Deus. Mas eu te digo que pela graça nós podemos, pela graça de Jesus nós podemos viver a verdadeira identidade de quem nós somos em Cristo. E nós não precisamos de aprovação de homens. Nós precisamos simplesmente se render à vontade de Deus. Nós precisamos deixar as nossas feridas para trás. Nós precisamos deixar o nosso passado de dor para trás. Melhor, deixar aos pés de Jesus e escolher o caminho da rendição, igreja. Chega. Chega de vitimação. Chega de viver tempos de águas paradas. Tempo de viver o novo de Deus. E Deus tem grandes coisas para fazer, querido, sobre a minha vida, sobre a tua vida. Nós vamos voar para a glória do Senhor. Mas nós precisamos entregar todos os pesos, todos os fardos que nós temos carregados aos pés de Jesus. E eu quero te convidar a isso. Você está disposto? Então se coloque de pé que nós vamos orar. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Apaga a luz para mim, por favor. Senhor, nós estamos aqui, Pai. E há uma pergunta do Senhor para nós: escravidão ou adoção? Senhor, nós queremos adoção. Nós ansiamos pela adoção. Senhor, eu sei que existem pessoas aqui que se frustraram nos seus relacionamentos com seus pais. Pessoas aqui que sofreram abandono, que sofreram abuso, que sofreram rejeições. Pessoas que tiveram perdas. E inúmeros outros fatores que gerou esse sentimento, essa opressão sobre a vida, sobre a mente, sobre o coração dessas pessoas. E esse espírito de orfandade, esse espírito maligno, tem nos oprimido, Senhor. Tem roubado a nossa esperança. Tem roubado a nossa confiança no Senhor. Tem roubado, Senhor, a nossa fé. E muitas vezes, muitas pessoas têm dificuldade de sentir a Tua presença, Senhor. De sentir o Teu Espírito Santo. Porque se sentem órfãos. Se sentem sozinhos. Se sentem de mãos atadas, abandonados. Se sentem um erro. Mas eu quero declarar sobre a tua vida: você não é um erro. Você não é um erro. Você nasceu para dar certo. Há duas escolhas para você tomar, uma única decisão. Você escolhe o caminho da escravidão, ou você escolhe o caminho da adoção. E eu quero te encorajar a manifestar a fé. Uma fé que você não sente, uma fé que você não vê, mas uma fé que você insiste em crer. Que o Pai te adotou. E por isso você não é mais órfão, você não é mais escravo. Nessa noite, querido,
eu entrego nas tuas mãos. E eu te encorajo a escolher o caminho da adoção. E domingo tomar posse disso. Domingo tomar posse dessa verdade sobre a tua vida. Que Satanás não venha mais reinar na tua mente, no teu coração, gerando essa escravidão, esse cativeiro. Mas no Senhor nós somos livres. Se Jesus nos libertou, verdadeiramente sereis livres, livres, livres. Eu declaro sobre a tua vida que você é livre, livre em nome de Jesus. Que você possa fazer dessa canção a tua oração. Que você possa se apegar ao amor de Deus, porque você não está sozinho. Jesus, quando foi ao Pai, Ele disse que eu não vos deixarei só, mas eu deixarei com vocês o meu Consolador, o Espírito Santo. Ele será o teu Consolador, Ele intercederá por você, Ele enxugará as suas lágrimas, Ele será o seu intercessor. Você não está só. Se muitas vezes você se sentiu sozinha, se você se sentiu abandonada, eu quero te dizer, você tem o Espírito Santo e você pode fazer prova disso a partir de hoje. Ele te acalentará, Ele te dará colo, Ele renovará as tuas forças, Ele trará ânimo sobre a tua vida. Em nome de Jesus eu te encorajo a viver os planos do Senhor, para a honra e para a glória do Senhor. Pai, que toda mente cauterizada possa ser quebrada nesta noite, em nome de Jesus. E que cada um dos teus filhos possa entender o caminho que o Senhor tem para eles. E que eles possam escolher a tua vontade, viver a tua vontade. Em nome de Jesus é o que eu te peço, hoje e para todo sempre. Que o teu Espírito Santo continue falando no nosso coração e ministrando os nossos corações através dessa canção. Em nome de Jesus. Amém.